Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oh, doutora Adelina, há tanto tempo, pá! O que foi de ti? Andaste imigrado, não? Não saí de casa, imigrado em casa. Oh, doutor Joaquim, está bom! Olá, Ai, Teresa. Que bom vê-la. também assim, é sempre um gosto. Não precisa de pôr isso para falar comigo. Não, não é para falar consigo, é que eu estou na escola. Está mais gente aqui. Que bom, sim senhor. Esta câmara não... Não sei porquê. Ah, mas passa para ti. Não, eu só estou a responder para ele. Pensas que o vídeo é virtual? Não, é mesmo real. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Está bloqueado no sonho há vários momentos. Então. Está bom, está bem, Joana. Eu depois já vejo, estava numa formação. Boa tarde. Boa tarde. Não há ninguém espera neste momento. Bom, vamos tentar começar. Para não perdermos muito tempo. Muito bem, vamos então conversar aqui. Bom, muito obrigado a cada um e a cada uma que se juntaram a nós neste webinário. Temos tido alguma dificuldade este ano, que é bem conhecida de todos, em relação a podermos promover iniciativas presenciais. Nós habitualmente promovemos estes seminários da educação do futuro. Está aqui, costumamos fazê-lo em Vila Nova de Gaia e este será o 6º, mas deste ano feito nestas circunstâncias um pouco diferentes do habitual. Mas pronto, em todo caso quisemos dizer estarmos presentes, queremos manter este diálogo e esta ligação com muitos professores e professoras que têm estado, e diretores que têm estado connosco ao longo destes anos e decidimos convidar estas 3 pessoas a quem agradeço muito a sua anuência, a sua disponibilidade e a sua sabedoria para colocada aqui ao nosso serviço. Temos connosco o professor Adelino Calado, que foi diretor da Escola de Carcavelos durante bastantes anos, está agora reformado e continua a trabalhar muito com as escolas, não é? Não é mesmo? Nomeadamente em Sintra e em outras escolas, e está disponível também para partilhar connosco as suas perspectivas, ideias, experiências. Está connosco também um diretor atual, o professor Mário Rocha, que é diretor da Escola de Cristelo, aqui do agrupamento escolar de Cristelo, aqui em Paredes, do Distrito do Porto, e a quem também agradeço muito a sua presença. E temos o professor Filipe Castro, que é professor aqui também no Porto, professor de Físico-Química, e é uma pessoa muito experiente, nomeadamente nesta área de conciliação do ensino presencial e à distância, uma vez que é professor e responsável pela dinâmica da formação contínua que o Ministério da Educação tem com populações ligadas ao alto rendimento
jovens e crianças que estão ligadas ao desporto e ao alto rendimento e que têm este tipo de apoio que o Ministério faz em e-learning há muito tempo. E, portanto, tinha já muita experiência de o fazer, juntamente com outros colegas, e é uma experiência rica que hoje também queremos trazer aqui. E eu começava já por lhes perguntar, em relação à participação de todos, nós temos limitações grandes na participação e, portanto, queríamos que as pessoas, na medida do possível, pudessem comunicar pelo chat e colocar algumas questões. Eu sei que há um problema neste momento com a entrada de algumas pessoas, já estão a sinalizar isso. Eu sei que há colegas que estão a tentar entrar e está a haver problemas na entrada, mas estamos a tentar resolver isso. Em relação ao... Eu gostava de pôr a questão, a primeira questão é exatamente essa, chegados a este ponto do ano e feito um pequeno balanço do ano que agora acaba e colocando isto assim em termos, uma metáfora escolar, o que é que, acabado o ano, vocês levariam na mochila para o ano seguinte como mais útil, como as aprendizagens mais significativas que este ano letivo trouxe e que são aquisições importantes a vários níveis e que seria muito útil não perder. No fundo é essa a ideia. E gostava de que pudessem conversar um bocadinho sobre isso e começava por si, Adelino, claro. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos pelo convite. É um prazer estar com os colegas aqui falar para os bonecos, não é? Para os quadradinhos, mas é interessante. Eu colocava 2 ou 3 questões e a primeira questão tem a ver com esta nova forma de trabalharmos. Aquilo que veio foi colocar em evidência as grandes desigualdades que já existiam, mas que foram ampliadas até com esta nova situação, quer sejam sociais, familiares, económicas e de aprendizagem, com certeza. Um segundo aspecto que retirava e que praticamente todos nós falamos tem a ver com temos de trabalhar pouca autonomia dos alunos. E isso refletiu-se muito naquilo que foi este período. Os alunos têm pouca autonomia e, portanto, não sabem regular-se nem autorregular-se adequadamente. Por outro lado, houve aqui assim uma grande capacidade de reinvenção dos professores. E esta, se calhar, é uma questão que eu acho que não devíamos deixar passar e reaprender, que para se reinventar, os professores, foi preciso uma medida disruptiva. Se calhar são precisas mais medidas disruptivas para que as pessoas mudem mesmo, porque devagarinho já percebemos que não vamos lá. Há muitos anos que se andava a trabalhar e a tentar mexer com o digital, e houve muitas condicionantes, muitas oposições, e de repente praticamente todos os professores começaram a mexer no digital. Por último, uma das coisas a ficar também é, no regresso, o medo. Não é? E o medo é um medo repartido por toda a gente, professores, funcionários, pais, até mesmo dos alunos. Esperemos que este pequeno período até setembro, que a gente consiga aproveitar e utilizar estas novas ações para podermos trabalhar de uma outra maneira e, entretanto, trazer as pessoas à escola, tentar fazer ultrapassar este medo que é problemático. Já ficava por aqui. Muito obrigado. Professor Mário Rocha, quer responder também? Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, dizer que é um gosto enorme estar aqui perante vós. Agradecer ao professor Joaquim Azevedo esta oportunidade que me deu para estar aqui a falar sobre este assunto que nos preocupa a todos no momento. Cumprimentar também o Filipe e o Adelino, que é assim uma espécie de pai de nós todos, que nos vai ensinando ao longo destes anos tudo aquilo que a experiência que ele vai adquirindo. Obrigado por me chamares velho, obrigado. Irmão mais velho, pronto, está bem. Vou responder à pergunta e já agora também cumprimentar toda a gente que nos está a ouvir. Espero que tenhamos aqui
uma boa forma de interagirmos uns com os outros e que aquilo que nós possamos dizer possa servir para alguma coisa, para a organização do futuro, que tanto se espera que tenha sucesso. Para a pergunta que me colocou, eu gostava de levar na mochila toda a gente, todas as nossas crianças, todos os nossos alunos, todos os nossos colegas, todos os nossos pais. Eu gostava de os levar todos para o próximo ano, ou seja, eu gostava muito que começássemos setembro presencialmente, com todos, com saúde, com segurança, mas com todos, sem medo, como diz o Adelino. O que mais me preocupou neste tempo, porque, como disse o Adelino, esta questão da pandemia trouxe-nos a necessidade de nós nos reinventarmos. E reinventámos porque somos uma classe profissional fantástica, com profissionais absolutamente fantásticos, que arregaçam as mangas a qualquer vicissitude e respondem sempre aos alunos: estou presente. E criámos a necessidade, mas não nos esquecemos daqueles alunos vulneráveis, daqueles alunos que, eu começo sempre por falar nisto porque é muito importante, lhes faltava alimentação, faltava-lhes o alimento bem mais básico de muitos dos nossos alunos, faltou-lhes, e essa foi a nossa primeira grande preocupação. Depois a solidão, combater a solidão que muitos deles estavam a entrar ou poderiam entrar, e isso também foi uma grande preocupação. E para isso era preciso nós estarmos ligados a eles, e a falta de equipamentos poderia ser um problema gravíssimo, mas que com os nossos parceiros e com a autarquia de Paredes, esse problema resolveu-se muito, muito rapidamente e conseguimos ligar 100% dos nossos alunos. E esta capacidade então que o Calado falava da resiliência, a capacidade de nós podermos nos adaptar rapidamente, é a coisa mais fantástica que nós mostramos ao país, e se quiserem ao mundo. Os professores estiveram presentes e a escola esteve sempre presente na vida dos nossos alunos. E eu gostava de levar para o próximo ano questões como a nova reorganização, a reinvenção da organização de escola, em que o trabalho autónomo está sempre presente. O Calado diz que nós não trabalhamos muito a autonomia, mas a verdade é que esta necessidade de o fazer fez com que nós rapidamente nos conseguíssemos reinventar. E depois, com esta autonomia, também trabalhar questões que eram tão faladas há tanto tempo e que tínhamos tanto receio delas, que eram questões como a avaliação, como é que avaliamos sem aquela forma muito tradicional de avaliar. Eu não quero falar só dos testes, mas também os testes. E reinventámos-nos também aí. Agora vem um novo ano. E este novo ano vem com, como dizia o Calado, com medos, mas também vem sobretudo com esta ansiedade que todos nós temos de ver novamente os nossos alunos, de nos vermos uns aos outros, sem ser por estes ecrãs, que tanto jeito dão, mas são tão malditos porque nos distanciam muito. E trazer também o que de bom tem a tecnologia para a sala de aula, o que de bom tem a tecnologia para os momentos de autonomia, mesmo que seja presencial. E é este novo desafio que a escola tem que dizer também agora presente, e tem que dizer que vai conseguir fazer com que a escola comece com todos, para todos, e já agora sem que nenhum aluno fique para trás. Isso também é muito importante. E ficava por aqui para já. Muito obrigado. E passamos então ao professor Filipe, se faz favor. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite ao professor Joaquim Azevedo. Cumprimento o Adelino e o Mário, que para mim são referências os dois em dois momentos. Muitas das coisas que eu apliquei neste programa do alto rendimento foi alimentar-me à Escola Carcavelos, ao programa de autonomia. Estamos a falar de alunos que estão muito tempo ausentes do país e que têm que ser autónomos. E para mim é um prazer estar aqui com o professor Adelino. Tenho que tratar de professor porque foi a minha referência durante muitos anos. E o Mário, que consegui ir à escola já este ano, o ano passado estive na escola do Mário, e realmente está a fazer um trabalho fantástico na promoção da autonomia. E acho que é um daqueles casos, eu acho que são dois agrupamentos que se calhar viveram esta fase de uma forma mais tranquila que os outros. Se calhar o Mário não concorda comigo, mas porque já tinham uma estratégia de aprendizagem centrada muito no aluno,
e naquilo que eles realmente adquirem com os conteúdos e com as aprendizagens. Em relação à pergunta, e pronto, e agradeço, e também partilho, agradeço aos colegas que nos estão aqui a ouvir, o tempo que dispensam neste final de ano, que foi muito difícil. Em relação àquilo que eu levava depois de ouvir a professora Adelina e o Mário, assim, também trazia, eu estou muito ligado às tecnologias, mas trazia os alunos para a escola, quero ver todos os alunos também na escola, quero ver a alegria deles. E uma das coisas que eu gostaria no próximo ano é que todo este capital digital que nós ganhamos, porque eu acho que os professores em Portugal deram um exemplo para o mundo, na agregação que fizeram em redes sociais, na procura de informação, a procura das melhores soluções para dar uma resposta a todos os alunos. E eu gostava que o próximo ano fosse o ano da humanização da tecnologia. Todos na escola, em que estivéssemos a trabalhar a tecnologia para o humano e do humano, ou seja, a tal significado nesta sociedade que os nossos alunos vão viver, que é uma sociedade digital, mas que deve ser humanizada. E humanizada com a tecnologia e com as mais-valias que nós conseguimos adquirir nestes meses. Até porque, e queria deixar aqui uma palavra aos colegas, aos professores, eu não tenho tanta experiência como os colegas que estão aqui comigo hoje, só tenho 20 anos de ensino, mas eu nestes 3 meses consegui perceber porque é que quis vir para professor, foi o trabalho colaborativo. Foram 2 meses de trabalho colaborativo intenso, de conselhos de turma ligados, de reuniões semanais, de troca de ideias, de partilha, e acho que isso era daquelas coisas que também deveríamos levar para o próximo ano, que é a colaboração entre pares, interpares e de ajuda na procura de soluções para a prática letiva. Um aspecto que eu acho também positivo foi a valorização do papel da escola pela sociedade. Uma das coisas que eu reparei nos 19 agrupamentos que acompanho é os encarregados de educação reconhecerem na escola o local fechado para o bem-estar dos seus educandos. E eu acho que estes 2 meses mostrou essa necessidade à sociedade da importância de nós termos uma escola presente na educação dos nossos alunos. Vou deixar por aqui para falarmos mais um pouco daqui a bocado. Muito obrigado. Eu creio que esta primeira ronda nos ajuda a perceber aqui 2 ideias base. Por um lado, salienta-se o papel, a situação disruptiva, para dizer aquilo que o professor Adelino dizia. Portanto, a situação disruptiva ajudou a que se reinventassem muitos aspectos da atividade profissional e da própria organização e funcionamento das escolas. E claro que era bom perguntar, então, o importante é criar várias situações disruptivas para que estas dinâmicas possam acontecer e desenvolver-se sempre e cada vez mais. Bom, mas eu creio que esse é um ponto. Acho que a generosidade e a criatividade dos professores esteve clara e foi muito importante ao longo de todo este processo, mesmo muito, muito positivo. Mas há outros aspectos específicos de isto que, por exemplo, que o Filipe dizia, nós aprendemos a trabalhar colaborativamente de forma mais intensa. Nós desenvolvemos, por exemplo, dinâmicas de conselho de turma e de planificação conjunta das atividades dos alunos, feita semana a semana e de forma muito, digamos, produtiva, quer dizer, com resultados e com uma eficácia enorme. E isso é algo mais concreto e preciso que nós levamos na mochila e que não devíamos perder, assim como, por exemplo, a próprio uso das plataformas tecnológicas, que eram, em muitos casos, muito residuais e que passaram a fazer parte da capacidade instalada das organizações e da própria capacidade das pessoas em trabalhar.
e eu creio que isso também é muito, muito importante. Além destas perspectivas, eu gostava de agora podermos falar um bocadinho do arranque, do início do próximo ano, de como é que nos podemos preparar para esse momento e podermos, digamos, aqui partilhar um bocado as nossas, não sei se só expectativas, mas o que é que nós propomos, sugerimos para que as escolas funcionem melhor, o que é que se poderia vir a fazer. Nós podíamos partir já do princípio que vamos ter um ensino que vai ter uma modalidade presencial e uma modalidade à distância. É muito provável que tenha que ser uma combinação destes dois sistemas e, portanto, o que se chama o B-Learning, que vai ser algo que nós não sabemos como nem em que momentos, depende das regiões, depende dos contextos, portanto, vamos ter que estar disponíveis para ir avançando para uma modalidade ou outra. Também as próprias escolas são diferentes, têm características diferentes, desde arquitetónicas até organizacionais, e seria interessante podermos, partindo desse princípio, ou desse dado, que eu acho que é um dado da realidade, podemos conversar sobre o que é que seria importante, a questão, por exemplo, daquelas primeiras semanas. O Ministério já foi adiantando. Bom, há muita coisa que é preciso fazer, o ano não pode arrancar como os outros. Bom, falarmos um pouco sobre isso e o que é que a vossa experiência vos diz sobre isso. Não sei, podemos começar a fazer a mesma ronda ou começar pelo professor Mário Rocha? Muito bem. Se quiserem começar por mim, eu só ia pedir para ir um bocadinho atrás, porque aquilo que o Filipe disse, e agradeço as palavras amáveis e generosas dele, eu também tenho aprendido muito com todos vós e acreditem que é na partilha que nós aprendemos e daí ser tão importante o trabalho colaborativo. Mas indo um pouco atrás, eu gostava de falar de 3 ou 4 aspectos que eu não tive a oportunidade de falar anteriormente e me parecem que fazem toda a diferença naquilo que nós vamos optar que seja o próximo ano letivo. O primeiro aspecto é este projeto de escola humanista que nós estamos a construir. E o projeto de escola humanista que se revê sempre no aluno, mas no aluno como um cidadão pleno, que não é única e exclusivamente, que não vem à escola única e exclusivamente para procurar conhecimento, também, sem dúvida, mas que também vem para se desenvolver como cidadão em todos os aspectos da cidadania. Depois, por outro lado, a lei de base do sistema educativo, que eu gosto sempre de relembrar aqui, que diz no seu preâmbulo que a escola tem que ser eminentemente democrática e a democraticidade da escola de hoje, provavelmente, não a podemos interpretar como a democraticidade de uma escola de há 20 ou há 30 anos. Porque hoje, para ser uma escola democrática, também temos que dar a todos os alunos a oportunidade de terem meios tecnológicos. Por outro lado, a educação inclusiva e o perfil dos alunos. Eu coloco sempre os dois ao mesmo nível, porque de facto nós só conseguimos alcançar verdadeiramente o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória se a escola for realmente inclusiva, se contar com todos e se for uma escola para todos. E sendo uma escola para todos, temos que olhar para todos os alunos na sua individualidade. Aqueles que têm medidas adicionais, aqueles que têm medidas universais, aqueles que não têm eventualmente medidas nenhumas, mas que também têm particularidades que nós temos que olhar para eles de uma forma perfeitamente individual. E aí nasce, ou aí reside nestes 4 componentes, aquilo que deve ser a estratégia para o próximo ano letivo. E a estratégia para o próximo ano letivo deve ser uma estratégia que não perca logo à partida tudo aquilo que se construiu, tudo aquilo que se conseguiu, apesar da pandemia. Eu digo assim, apesar, porque nós não precisamos de medidas disruptivas, nós podemos criá-las dentro da escola. Podemos criar medidas disruptivas dentro da escola. Se estivermos sempre a fazer o mesmo todos os anos e não criarmos alguma alteração profunda que leve as pessoas a sentir necessidade de mudar, então a mudança nunca acontece. E por isso, trazer as plataformas para o próximo ano letivo, trazer as plataformas e o trabalho colaborativo que se pode fazer através delas, e o trabalho de autonomia, desenvolvimento de autonomia que se pode fazer através delas. As reuniões com os professores, que não têm que ser sempre presenciais, podem ser à distância, facilita muito a vida às pessoas, a deslocação de casa para o trabalho. E também
trazer essas plataformas para desenvolver tutorias com os alunos, tutorias entre pares, tutorias com professores, porque facilmente essas plataformas gerem os modelos pedagógicos que nós queremos seguir e gerem o acompanhamento aos alunos que nós devemos dar. E por isso, para o próximo ano letivo, eu gostaria, há pouco nós estávamos aqui a conversar em indiferido, em off, e o Calado disse uma coisa que eu subscrevo inteiramente. O melhor seria não nos terem dado orientação nenhuma. E nós construiríamos um modelo de escola com base nas vicissitudes de cada um, com base partindo dos problemas que cada escola tem, construímos o melhor modelo à nossa imagem. Quando nos dizem que temos que começar com o modelo presencial e depois só se acontecer alguma coisa é que passamos para o misto e depois se acontecer uma coisa mais grave é que vamos para o ensino não presencial, baralha-nos aqui um bocadinho o esquema. E nós, de facto, aqui no Agrupamento de Escolas de Cristelo, tínhamos construído um plano muito à semelhança do que o professor Joaquim Azevedo dizia, que era iniciar o ano com todos os alunos presentes, mas apostando numa componente do currículo que fosse também autónoma, para que os alunos pudessem desenvolver em casa. E isso seria a melhor resposta para que as questões de segurança fossem atingidas e asseguradas. É claro que nós, neste momento, o que estamos a fazer, já construímos o nosso plano presencial, um plano presencial que conta com todos os alunos na escola, mas com entradas desfasadas. Os alunos não vão entrar todos ao mesmo tempo. Vão depois também ter intervalos desfasados, para não se encontrarem todos ao mesmo tempo nos recreios. Isto desde o pré-escolar ao secundário. Sim, porque eu tenho uma novidade. Para o próximo ano, o agrupamento de escolas de Cristelo terá também ensino secundário. Ou seja, nós vamos levando com tudo ao mesmo tempo, vamos com a pandemia e a seguir levamos também com o ensino secundário, que era algo que queríamos há muito. E esse desfazamento dos horários vai permitir que os alunos almocem em horários diferentes, que andem no recreio em horários diferentes. Mas também vamos fazer com que os espaços onde acontece a aprendizagem sejam o melhor possível, ou seja, fazer com que as crianças e os jovens tenham os mesmos espaços, sempre ocupados pelos mesmos. E vamos fazer assim uma espécie de acompanhamento grupal, ou seja, todas as crianças e jovens andam os mesmos ao mesmo tempo pela escola, em que não há mistura de uns e de outros. Só por uma questão de segurança, não é porque isso seja de todo o aconselhável. Quanto às aulas de recuperação, aquelas 5 semanas, aquele plano de recuperação, eu devo-vos dizer que eu vejo assim de uma forma um bocadinho esquizofrénica esse plano de recuperação. Quando nos dizem às escolas que as escolas têm que recuperar aquilo que não foi dado no ano anterior, eu pergunto-me, mas isso todos os anos não é o que devia acontecer? Nós não devíamos recuperar tudo aquilo que é importante, que não foi desenvolvido no ano anterior? Eu diria que sim. E diria que nós temos que o fazer ao longo do ano. Não se desenvolve competências, nem áreas de competência dos alunos em 5 semanas e agora fecha o ano e vamos começar outro. Não é nada disso que se pretende e o Ministério nesse aspecto já clarificou. Não tem que ser nas 5 semanas, pode ser ao longo do ano. Algumas disciplinas vão ter essa necessidade de aprofundar algo que ficou menos aprofundado, mas que é importante aprofundar logo no início. Outras, a esmagadora maioria, vai fazê-lo ao longo do ano. E a este propósito, deixem-me dizer-vos 2 coisas também muito importantes. Abono dos meus professores, porque eu gosto sempre de falar nos professores desta forma, porque é assim que eu acredito neles. São profissionais da excelência e fizeram o seu melhor durante estes meses que estivemos confinados, que estivemos com o ensino à distância. E conseguiram cumprir tudo aquilo que se propuseram. É verdade, não é a mesma coisa que o ensino presencial, é óbvio que não, mas conseguiram que os alunos aprendessem, desenvolvessem novas aprendizagens. E isso é extremamente importante e é preciso dizê-lo para que não se pense que nós apenas tivemos nestes 3 meses a consolidar aprendizagens. Não, tivemos a lecionar e a aprender novas aprendizagens. E é importante também dizer-se que nas imensas conversas que fomos tendo com os alunos, com os pais, muitos painéis que desenvolvemos ao longo destes meses, muitos inquéritos que fomos desenvolvendo para ir monitorizando o ensino à distância, os pais disseram, 99% dos pais disseram que os professores tiveram um desempenho entre o bom e o excelente
no ensino que levaram a casa dos seus filhos. E já agora o Filipe dizia isso, e isso é verdade, as famílias também estiveram aqui muito presentes e nós também temos que dar uma palavra de reconhecimento às famílias, porque na sua esmagadora maioria souberam estar presentes e souberam acompanhar os seus filhos. Para além disso, queria dizer-vos que quando nós pensamos em passar do ensino presencial para o ensino misto, podemos cometer aqui alguns erros. A meu ver, e desculpem-me esta minha franqueza e se calhar alguma presunção da minha parte. Eu não vejo o ensino misto, ou esta convivência entre o ensino presencial e o ensino misto, como se fosse algo em que nós fazemos, quando damos aulas, entre aspas, quando os alunos vêm à escola, e quando os alunos vão para casa, na parte em que vão para casa, vão só desenvolver trabalho autónomo e vão estar eles próprios entregues a si mesmos. Não é nada disso que pensamos. No ensino misto, pensamos também fazer um acompanhamento muito próximo com os alunos, ainda que, é preciso notar isto, a parte do trabalho autónomo seja a que vai ser mais privilegiada e a que deve ser mais privilegiada nesse ensino à distância. Depois, se tivermos essa necessidade, teremos que optar muito mais tarde, espero eu que nunca, pelo ensino não presencial, que no fundo é aquilo que nós tivemos nestes últimos 3 meses e que nenhum de nós, de certeza, deseja que isso aconteça. Obrigado. Temos já aí material. O Sr. Adelino estava aí com vontade de falar. Eu partilho tudo aquilo que o Mário disse. No entanto, e essa é uma das preocupações, quer dizer, nós estamos muito preocupados com os alunos e se nós perguntarmos a um professor do que é que se ocupa, qual é o seu trabalho fundamental, qual é a ocupação fundamental, aquilo que ele responde na maioria dos casos é com os alunos. Portanto, nós estamos muito preocupados com os alunos e muito preocupados com a organização, e aquilo que o Mário falou em grande parte tem a ver com a organização. No entanto, a grande matéria-prima dos professores é o currículo e a avaliação, não é? E essa é, se calhar, uma das questões que nós vamos ter que fazer e que estar muito atentos e, ao mesmo tempo, dar continuidade àquilo que foi o trabalho colaborativo que aconteceu. Quer dizer, raras vezes se conseguiu trabalhar do ponto de vista curricular preparando uma semana em conjunto vários professores. Isto foi um trabalho, foi mais uma disrupção. Ou seja, esperemos que a gente não perca isso e que não perca isso e que ao mesmo tempo faça aquilo que vamos ter que fazer, porque as desigualdades aumentaram, não é verdade? Portanto, se calhar alguns que eram melhores estão melhores e os que tinham dificuldades estão piores. E portanto estas desigualdades são muito grandes. Se calhar vamos ter, e eu espero que seja possível e que se faça um trabalho muito intenso sobre uma apropriação do currículo, não é? Não é em 5 semanas que vamos recuperar nada, não. Isso é uma confusão de todo tamanho, não é? Não faz sentido nenhum. Claro que alguns, se calhar, nem precisam de recuperar nada, precisam é trabalhar para o futuro. Mas há outros que vão ter que recuperar e se calhar vamos demorar 1 ou 2 anos a tentar recuperar. Ou seja, vamos ter que nos reapropriar daquilo que é o currículo. E esperemos que as pessoas consigam ultrapassar aquela questão de dar o programa, de cumprir aqueles conteúdos todos e que se consigam apropriar, mas ao mesmo tempo adaptar aquilo que é o currículo às necessidades de cada contexto, que no Cristelo é um, em Carcavelos é outro, no Porto é outro, em cada sítio há de ser diferente. E até dentro de cada turma, se calhar vamos ter que adaptar a diversos alunos, porque as diferenças, como eu disse, aumentaram e, portanto, esta vai ter que ser uma adaptação constante. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que esta pandemia pode ter revolucionado, mesmo do ponto de vista estratégico, pode revolucionar aquilo que é a organização pedagógica das escolas. Esperemos que a gente consiga não perder esta embalagem, se assim se pode dizer, de trabalhar colaborativamente e consiga reorganizar-se de tal modo que consigamos responder, e terminava, como o Mário disse, a todas as situações, quer aquelas mais difíceis, quer aquelas que não tiveram grandes dificuldades. E para isso, com certeza, o e-learning é fundamental, porque vai-nos dar aqui uma outra questão, que é até conseguimos individualizar
informações, não é? Coisa que dificilmente conseguíamos dentro da sala de aula. Força, Filipe. Sim, eu concordo com tudo o que disseram. Eu vou pôr um bocadinho o foco, se calhar na questão do digital, porque eu acho que nós temos aqui uma oportunidade excelente para personalizar a aprendizagem com o digital. Nós temos aí uma medida que o Governo já falou, até na questão do programa de estabilização económica, que é a universalização da escola digital. Eu espero que seja muito bem pensada esta universalização, que seja focada nos alunos que tiveram graves assimetrias de aprendizagem. Eu acho que nós aí podemos ter um papel com tudo aquilo que foi construído nestes meses. Eu ainda agora no meu agrupamento disse o que é que vão fazer às equipas que tivemos montadas nestes 3 meses. É para dar continuidade. Temos aí um histórico já dos alunos, porque é que não damos continuidade? Porque é que não fazemos uma aposta e um reforço naqueles que ficaram para trás? E aqui a tecnologia pode ajudar nessa personalização, porque temos aqui um fio condutor. E acho que esse vai ser um dos desafios, que é como é que, voltando outra vez à minha palavra, como é que humanizamos a tecnologia? Como é que a colocamos ao serviço, não como um repositório de informação, que foi uma coisa que eu saí um bocadinho das redes sociais estes 2 meses porque só apetecia disparar, que era aquele discurso simplista de o ensino à distância e o ensino presencial. Nós tivemos um ensino de emergência. O ensino à distância é completamente diferente do ensino remoto de emergência. Eu, por exemplo, estou agora com um processo em mãos, com um excelente desafio, que é uma aluna minha que vai para a Noruega e vai ter o ano todo aulas com a sua turma que teve este ano. E vai estar o ano todo na Noruega. E aqui o e-learning, as plataformas, a personalização, o ganho social que aqueles alunos vão ter no contacto com a colega que está na Noruega, pode ser trabalhado. Em termos do início do ano letivo, eu se calhar como estou também do aulas, eu acho que o aluno é sempre o centro daquilo que temos que trabalhar, mas eu acho que devia haver um foco no bem-estar docente. Eu acho que o corpo docente nestes 3 meses já tem sido nos últimos anos, mas sofreu um desgaste muito grande. Quer pela curva rápida de aprendizagem que teve que ter alguns nos ambientes digitais, quer em toda esta adaptação que teve que efetuar. Eu penso, por exemplo, a questão do e-learning para o corpo docente. O Mário falou, porque é que as reuniões de departamento não passam a ser à distância? Nós temos colegas que fazem 150 km por dia. Porque é que não damos esse conforto? Porque é que não começamos a fazer práticas mais proativas digitais na classe docente? A questão do incentivo para o teletrabalho, porque é que as escolas, alguns agrupamentos, se tiverem possibilidades, não se organizam para professores que estão deslocalizados, se calhar terem a sexta-feira em teletrabalho e em apoio personalizado, em tutorias aos alunos. Nós temos aqui agora um manancial que ganhamos em termos tecnológicos, de competências, que poderíamos aproveitar numa primeira fase neste bem-estar docente. Eu sou apologista que deveríamos ter e caminhar, aproveitar esta disrupção para equipas de inovação tecnológica multidisciplinares na escola. 2 ou 3 professores responsáveis por formação contínua, por apoio docente, por normalizar processos na rede, normalizar processos no uso das plataformas, criar perfis de conselhos de turma, criar formas como os alunos devem interagir nas redes internas da escola. E se calhar passa por ter um grupo de inovação pedagógica, equipas multidisciplinares, que permitam a criação desse tal bem-estar docente. Acho que esse é um aspecto que pode ser importante nos próximos anos, até porque vamos ter que andar, lá está, eu acho que em relação aos alunos, o grande desafio é tentar minimizar as assimetrias daqueles que não tiveram acesso, que felizmente por um lado foram poucos, relativamente ao universo do país, mas que ficaram um pouco mais à parte da escola. Bem, fico por aqui agora. Obrigado também. Eu ia pegar aqui já em 2 outras coisas. Esta ideia que o Filipe acabou de referir de criar equipas multidisciplinares tem muito a ver com uma dinâmica que eu próprio defendo muito nas escolas, que é a criação de equipas de inovação, exatamente, equipas de inovação. Quer dizer, que cada escola se vá munindo de capacidades a vários níveis de apoio à inovação,
do que eu chamo normalmente oficinas de inovação pedagógica, que são desenvolvidas e apoiadas pela própria escola, naquela perspectiva de internalizar competências e não estar sempre dependente do exterior. Aquilo que o Filipe diz para uma equipa multidisciplinar na área das tecnologias, também nós podemos pensar numa dinâmica na própria gestão curricular, na gestão pedagógica, que falava o professor. Eu acho que há aqui várias dinâmicas que podem e devem estar presentes. Digamos que houve experiências que foram adquiridas que poderiam vir reforçar a capacidade de inovação existente nas escolas, portanto, mantendo esse esforço permanentemente presente dentro da própria organização. E portanto, aqui não seria não só ao nível desta área do e-learning, mas mesmo em domínios pedagógicos, por exemplo, não é? Toda esta ideia do reforço da autonomia dos alunos, e que tem muito que ver, cruzam depois estas coisas, que cruzam-se todas umas com as outras, e a questão da gestão do currículo valia a pena, talvez, digamos, é uma área onde poderíamos crescer muito. Assim como essa questão da melhoria do bem-estar docente, o foco no bem-estar docente. Claro que o Filipe referiu um aspecto, nós poderíamos alargar essa discussão e também ver outros aspectos que fazem parte dessa mesma realidade. O ano foi muito exigente e era preciso pensar também essa problemática em relação ao ano que vem. Mas passava-lhes agora, não sei se entretanto, o professor Mário Rocha, entretanto, com a conversa, deve ter gostado de poder participar mais, não é? Eu ia pegar exatamente nesta questão do bem-estar. É curioso que nós estamos num projeto a nível nacional, com mais algumas escolas, e o projeto é mesmo ecossistemas de aprendizagem e bem-estar. E a ideia é alargar esta rede de comunicação uns com os outros para que, naquilo que é o conceito de ecossistema, para que nesta relação todos consigamos ser mais fortes e todos consigamos ganhar e, sobretudo, nessa relação entre todos nós, entre toda a comunidade, que se atinja esse tal bem-estar, mas o bem-estar da comunidade, não só dos docentes, embora eu partilhe completamente com tudo o que o Filipe disse. Os professores têm que ser muito acarinhados, muito calculado toda a situação que viveram durante estes meses, para que com essa aprendizagem nós consigamos no futuro próximo, e é perfeitamente possível fazê-lo, diminuir-lhes a carga de reuniões e de burocracia que possam ter estado e têm estado um bocadinho que lhes tem afetado muito toda a sua função profissional ao longo destes últimos anos. Mas um bem-estar também da comunidade. Eu lembro-me, há pouco eu falava sobre isso, lembro-me sempre dos pais que muitas vezes não tinham tempo de vir à escola presencialmente. Não tinham tempo de vir à escola falar com o diretor de turma, ou falar com o próprio diretor, ou falar com alguém da escola. E com estas tecnologias nós conseguimos realmente potenciar essa presença dos pais na escola e por essa via eles sabem muito mais dos seus filhos, do que se passa com os seus filhos, do que muitas vezes quando eles estavam presencialmente. Eu vou dar-vos um exemplo de um encarregado de educação, das palavras que ele partilhou comigo aqui há umas semanas, quando falávamos exatamente desta questão. Dizia-me ele, e estamos a falar de uma pessoa que pertence à Associação de Pais, dizia-me ele: professor, eu sei mais do meu filho hoje do que eu sabia quando ele andava a ter aulas presencialmente. Eu falo com os professores todos os dias, eu vejo os professores todos os dias e interajo com eles todos os dias e consigo perceber exatamente o que é que eles estão a ensinar ao meu filho, e isso tem sido uma aprendizagem, até para mim, tem sido uma aprendizagem muito grande. Isto palavras desse pai. E de facto é esta ideia de que nós entramos dentro da casa das famílias, e as famílias entraram na casa dos professores, também é verdade, com todos os prós e contras que isso possa ter, fez com que a escola estivesse, apesar de tudo, muito mais presente em alguns aspectos do que muitas vezes presencialmente. E depois o trabalho colaborativo. E o trabalho colaborativo que tem que ver muito com a questão da gestão do currículo, como dizia o Adelino há pouco, e muito bem.
A escola é, de facto, a aprendizagem. A escola faz-se construindo o currículo, desenvolvendo o currículo. E a verdade é que esta forma de trabalhar, potenciando o trabalho colaborativo, pode ser feita de uma forma muito mais profícua se nós olharmos para a parte do currículo e vermos que parte do currículo é que nós podemos desenvolver colaborativamente e até à distância. Eu devo dizer que, por exemplo, nós, como sabem, nós desenvolvemos aqui muitos projetos através dos referenciais de integração curricular e os nossos alunos, que eram alunos de diferentes turmas, são sempre alunos de diferentes turmas, trabalharam de uma forma excelente o trabalho colaborativo à distância. Porquê? Porque eles se encontravam rapidamente sempre que queriam, porque eles desenvolviam os seus projetos de uma forma colaborativa a toda a hora. E essa forma de trabalhar colaborativamente também propiciou o desenvolvimento do trabalho autónomo dos nossos alunos, mas também dos professores, porque os professores rapidamente também se encontravam entre si e rapidamente estavam a desenvolver o trabalho e projetando, planeando, mas também executando uns com os outros e com os alunos. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que nós devemos trazer o melhor que aprendemos nestes meses para o trabalho presencial. Devemos olhar para o currículo e ver que parte do currículo é que nós podemos potenciar para que esse trabalho colaborativo aconteça de uma forma também que desenvolva o trabalho autónomo dos alunos e dos professores. E também devemos olhar para tudo isto pensando como é que nós podemos potenciar o bem-estar de todos. O bem-estar de todos em que todos se revêem na escola que trabalham e na escola que aprendem. A escola que os respeita como profissionais, mas a escola também que os respeita como alunos que aprendem todos os dias a serem aqueles cidadãos que eu falava há pouco. Portanto, isto é bem possível. Se nós olharmos para os nossos professores como uma ferramenta fantástica de trabalho, alguém que está ali, que reúne um conjunto de capacidades que se podem demonstrar tanto presencialmente como à distância. E não sacrificar os professores a vir a reuniões que às vezes, e eu contra mim falo também, que às vezes não dizem nada e que às vezes demoram 1 hora ou 2 e as pessoas saem dessa hora ou 2 depois de percorrer 100 km e pensar que mais valia ter ficado em casa. Portanto, é bom que nós potenciemos isto, olhemos para os desperdícios que temos dentro da escola, aquilo que pode ser feito melhor na relação também com os outros. Porque é certo que a relação se faz e se consolida muito melhor presencialmente. Mas também é certo que muitas vezes nós temos que olhar para estes problemas de cada um de nós e retirar aquilo que está de excesso para que toda a gente se sinta com muito mais bem-estar na escola que trabalha e na escola que aprende. Muito obrigado. Eu não sei, ia deixar aqui uma possibilidade de focarmos um bocadinho melhor esta questão da gestão do currículo, porque creio que é muito importante, é uma das áreas onde talvez tenhamos feito aquisições mais significativas e onde, se não se dão alguns saltos, mesmo do ponto de vista organizativo, há dinâmicas que foram instituídas muito interessantes que se podem perder. E era muito útil que, daí esta ideia de termos começado a nossa reflexão por o que é que nós aprendemos neste ano letivo que poderemos, e que é novo e que poderemos levar na mochila para o futuro, enriquecendo as práticas pedagógicas e organizacionais das nossas instituições e a nossa própria maneira de ser profissional. Eu penso que no domínio da gestão do currículo é uma das áreas onde crescemos imenso, onde se exploraram potencialidades novas, algumas delas conhecidas, mas menos praticadas, e eu referia sobretudo esse aspecto do trabalho colaborativo, um conselho de turma que funciona permanentemente em conjunto. Eu ouvi relatos de professores sobre finalmente sabiam o que os outros colegas davam e lecionavam, finalmente perceberam a dinâmica conjunta do que é que estava ali em causa em termos de ensino e aprendizagem em cada semana, em cada 15 dias, programavam em conjunto,
faziam a proposta de desenvolvimento curricular em conjunto aos alunos. Portanto, não era o professor A ou o professor B, era em conjunto, em termos de turma, e faziam as propostas de desenvolvimento e da aprendizagem em ciclos de uma semana ou 15 dias. E isso, indiretamente, está a ser um instrumento enorme e muito pouco praticado até hoje de incitamento ao trabalho autónomo, de aprendizagem do trabalho autónomo do aluno. Claro que isto exige outras regras por parte dos conselhos de turma, porque podem fazê-lo, mas depois controlar dia a dia a execução das tarefas, ou podem ter ciclos mais longos de execução das tarefas em que os alunos têm a possibilidade de organizar melhor o seu tempo. Portanto, isto também depende e difere de ciclo para ciclo de estudos, mas é uma das dinâmicas mais estimulantes e mesmo que o ensino seja presencial, nós ganharíamos muito em termos sempre disponível esta possibilidade de colocar numa plataforma aquilo que os alunos têm como desafios de aprendizagem naquela semana ou naquelas 2 semanas. E colocá-los todos em conjunto, de modo idêntico, não é? Numa mesma plataforma, com as mesmas linguagens, esses desafios, esses objetivos de aprendizagem. E, por outro lado, isto também, no domínio da gestão do currículo, levanta a questão, por exemplo, quando falávamos há pouco, a questão da recuperação, digamos, como se isso fosse assim uma questão de resolver em 2 ou 3 ou 4 semanas no início do ano, mas, por exemplo, pôr aqui como desafio uma gestão por ciclos, muito mais, digamos, uma gestão por ciclos de estudo, criar esses grandes ciclos de aprendizagem e ter um plano específico que ajude a resolver isso, porque a coisa também não pode ficar assim no ar, não é? Criar um plano com esse objetivo. Mas era só lançar esta questão, talvez neste domínio haja possibilidade de partilharmos mais e de aprofundarmos. Não sei se o Arlindo quer... Sim, eu estou plenamente de acordo com o que a pessoa disse e com aquilo que o Mário também disse, mas de facto esta divisão de ciclos é mesmo, se nós olharmos para os ciclos, há ciclos onde isso já acontece. O pré-escolar tem uma visão curricular muito mais abrangente. O próprio primeiro ciclo, no próprio primeiro ciclo também essa visão também é mais fácil, porque sendo uma monodocência, portanto aparecem e o professor conhece aquilo que é o currículo integral do aluno. No que diz respeito aos outros ciclos, isso torna-se bastante mais difícil. Essa foi uma das, do meu ponto de vista, é um dos ganhos que não devemos perder. Ou seja, tentar perceber o que é que cada uma das disciplinas autonomamente vai trabalhando para que consigamos em conjunto encontrar uma adaptação curricular que permita dar corpo àquilo que é, penso que é incontestável, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Claro que não é fácil, dada a dispersão de disciplinas, e também não é fácil dado o cumprimento daquilo que são os programas e conhecer tudo aquilo que existe. Mesmo com as aprendizagens essenciais, há algumas dúvidas. Ainda hoje se falava nisso, que as aprendizagens essenciais não era realmente o essencial daquilo que eram alguns dos programas, mas de facto é fundamental que as pessoas consigam transversalizar aprendizagens, percebendo quais são os conteúdos que estão afetos a cada uma das disciplinas. E isso foi uma das coisas que este período agora obrigou muito a trabalhar fundamentalmente a nível do Conselho de Turma. No entanto, houve uma questão que foi colocada aqui assim, que eu acho que era importante e que eu penso que é um momento também de falar, que é o acesso ao ensino superior e que são os exames. E de facto, o constrangimento que o acesso ao ensino superior tem feito ao trabalho até do básico, mas fundamentalmente do secundário, é enorme. Aquilo que aconteceu este ano, e em conversas que nós temos tido aqui com os alunos de Sintra, uma das coisas que eles dizem é que foi muito bom aquilo que aconteceu relativamente aos exames, ou seja, eles só vão fazer exame daquela disciplina que é fundamental para a sua sequência no curso.
isso permitiu e permite outro tipo de trabalho. Esperemos que esta fórmula, pelo menos, dê para repensar esse tipo de acesso e essa forma de trabalhar, para não criar tantos constrangimentos que acontecem. O Mário ainda não trabalhou muito, mas vai ter com o secundário, vai sentir muito mais pressão quando começa a trabalhar com o secundário, por causa dos exames do ensino secundário. Esperemos que este seja também um momento para falar nisso. Por último, iria só falar na questão das equipas de inovação, que eu acho que fundamentalmente, e é bom que a gente pense trabalhar muito em e-learning, mas eu sei o que é que foi quando eu estava na escola, e já saí há 1 ano e meio, eu sei o que é que foi tentar arranjar aparelhos tecnológicos para todos os alunos. Eu sei o que é que foi tentar arranjar acessos à internet para todos os alunos. E este é um processo e é um passo que neste momento foi muito ajudado por autarquias, por parceiros, etc., mas não sei se ainda está consolidado. E sem isso estar consolidado, dificilmente conseguiremos dar aquele passo do e-learning que é fundamental. Obrigado. Não sei, Filipe, se quer... Bem, eu se queria pegar nestas últimas palavras do professor Adelino. Claramente, quando se fala em universalização do digital, nós temos ouvido muita comunicação social falar em computadores. Aquilo que se devia estar a falar neste momento era estar no terreno a melhorar a conectividade da escola, das redes, do suporte, porque nós não nos podemos esquecer que a grande maioria dos nossos alunos tem dispositivos móveis, melhores que um computador que se calhar tem em casa. E se a escola tivesse conectividade, se estivesse já a pensar em projetar a estrutura para o e-learning, se calhar iríamos ter menos problemas no início do ano. A outra questão, e penso que foi o professor Joaquim Azevedo que focou, que é uma das coisas que eu verifiquei neste período foi aquela ânsia, nós queremos ajudar os alunos, também multiplicamos os interfaces que eles tinham ao seu dispor, ou seja, houve pais que entraram em stress porque tinham, conforme o professor, tinham uma plataforma. É muito importante a escola ter um plano digital, é muito importante a escola decidir um caminho por ciclo, por ano, do que é que vai usar. Depois os alunos têm a sua liberdade e autonomia para usar as aplicações que quiserem, mas haver um fio condutor. Hoje temos no mercado uma série de recursos, até gratuitos, plataformas de gestão de aprendizagem, que nos permitem, se calhar, organizar até a gestão do currículo de uma forma mais proeficiente. Eu não vejo, a mim faz um bocado de confusão, por exemplo, eu começar um 7º ano de escolaridade numa plataforma em que tenho um recurso, eu ainda sou professor contratado, e eu não poder deixar para o meu colega o legado para o 8º ano e ele dar continuidade. Porque eu tenho lá as rubricas de avaliação, eu tenho as competências que o aluno adquiriu, porque é que não há uma continuidade? E isto também pode ser pensado até para a gestão curricular. Não esquecer também um facto, nós estamos a falar disto presencial e à distância, por blocos. Nós vamos ter alunos sempre à distância no próximo ano. Nós vamos ter alunos com Covid. A sala de aula não será normal. Nós teremos sempre perturbações nessa sala de aula. E aí nós temos que, em conselho de turma, de preferência se calhar em agrupamento, definir uma estratégia, ter sempre esse suporte, esse acompanhamento através do digital, no apoio ao processo educativo que estamos a implementar. Penso que isso é um aspecto importantíssimo no início do próximo ano letivo. Agora, só para focar na tecnologia, claramente, por exemplo, num projeto que eu estou envolvido, com os 19 agrupamentos de escola, uma das coisas que é assente é que tem que existir um espaço de aprendizagem para os alunos estarem à distância, porque eles estão maioritariamente à distância e poderem estar ligados à escola. Ter outro aspecto que é importante na tecnologia. Eu trabalho com alunos do ciclo olímpico e paraolímpico. Os equipamentos não podem ser iguais para todos, é quase como a educação. Eu não posso ter uma receita para todos igual. Os equipamentos também não, os kits também não. Quem for pensar nesta questão da digitalização da escola tem que pensar nos alunos com acessibilidade, tem que pensar nas zonas de comunicação, tem que se calhar pegar naqueles computadores que existem e como é que pode-se optimizar para o blending. Pronto, deixo aqui algumas ideias
de todo esse trabalho que pode ajudar naquilo que eu falei há pouco. Porque se nós tivermos este processo de equipas de inovação, quando eu falo de inovação não só tecnológica, equipas multidisciplinares, pedagógicas, que dominam a tecnologia, certamente caminharemos para um bem-estar docente, porque tudo está alinhado para um único propósito. Muito bem. Eu estou aqui com problemas na câmara, mas não se preocupem que eu estou aqui. Eu posso só fazer uma pequena intervenção? Eu gostava de lhe passar, era isso que eu ia dizer. É que eu gostaria de, primeiro, agradecer ao Filipe estas sugestões que são sempre muito boas e válidas para que nós possamos pensar melhor e de uma forma até mais profícua aquilo que é o plano digital que as escolas têm que ter e quais são as cautelas que devemos ter. É interessante percebermos isso até mesmo nos equipamentos por idades, saber que um equipamento para uma criança do pré-escolar não pode ser igual a um equipamento para uma criança do terceiro ciclo ou do secundário. E falando disso, gostava de voltar a falar da gestão do currículo. O Calado disse, e muito bem, e nós temos que aprender muito com o pré-escolar sobre as questões da gestão do currículo. Nós aqui no agrupamento da Escola de Cristelo já estávamos no nosso plano de inovação a avaliar os alunos e a acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos por ciclo. Ou seja, o pré-escolar, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo e agora o secundário, embora não tenhamos essa experiência, mas é isso que se pretende. E é verdade, como diz o Calado, é muito mais fácil fazer tudo isto quando não temos a pressão do ensino superior. Mas mesmo com a pressão do ensino superior, eu penso que nós podemos fazer aqui alguma gestão do currículo e aqui a tecnologia pode de facto ajudar-nos. E o pré-escolar ensina-nos o quê? Ensina-nos que nós temos que dar tempo às crianças, dar tempo para que a aprendizagem aconteça. O primeiro ciclo também nos ensina isso, mas já vai tendo muita pressão da sociedade até, mas dos pais, da comunidade, porque há ali umas aprendizagens que depois vão ter que fazer umas provas e vão ter que demonstrar que têm ou não têm essas aprendizagens, etc, etc. E quando começa a haver esta necessidade de ir avaliando por essas provas, os ditos testes, as coisas começam a desnormalizar. E é por isso mesmo que nós devemos novamente aprender com o pré-escolar. E novamente aprender com o pré-escolar é dizer que as nossas crianças precisam de tempo, mas também precisam de ir demonstrando de várias formas aquilo que vão aprendendo. De várias formas, temos que os ouvir, pô-los a falar, pô-los a fazer, pô-los a sentir, pô-los a colaborar uns com os outros e não ir avaliando os alunos apenas com testes. Havia uma pergunta aqui de uma colega que foi dizendo se a avaliação do ensino à distância era uma avaliação que era fidedigna, que tinha robustez. Eu ia colocar essa questão depois para todos. Então, eu aproveito e respondo já. Do ponto de vista daquilo que é o feedback que nós devemos dar aos nossos alunos sobre a aprendizagem. E eu colocaria a questão de outra maneira. Eu colocaria a questão que se os testes presenciais, a forma tradicional de avaliar os nossos alunos é aquela que de facto dá a melhor resposta, sob o ponto de vista do desenvolvimento de competências, das áreas de competência do perfil dos alunos, do referencial de educação para a cidadania e até mesmo das aprendizagens essenciais. Se é assim só que nós conseguimos ter boa aprendizagem e boa avaliação. E eu diria que no ensino à distância, quando nós colocamos os nossos alunos a apresentar portfólios, quando nós dissemos aos nossos alunos para que ele agora nos explicasse o que é que fez no trabalho autónomo, naquela tarefa autónoma. Quando nós desafiámos os nossos alunos com desafios interdisciplinares a resolver problemas e depois ele próprio a explicar como é que os resolveu de forma colaborativa, em que trabalhavam vários alunos esse mesmo desafio. Quando nós pomos os nossos alunos, eles próprios, a reinventar-se na autorregulação. E o que eu quero dizer com isto é os próprios alunos a perceber qual é o ponto de aprendizagem onde estavam, qual foi o ponto de aprendizagem que adquiriram e o que é que eles sentiram neste percurso. Quais foram as dificuldades e onde é que eles querem ainda chegar mais longe. E ao fazermos isto, estamos a revisitar o pré-escolar. Estamos a revisitar tudo aquilo que a senhora educadora faz com as crianças quando lhes pergunta como é que foi o dia,
como é que foi o fim de semana, ele recontar a história da família, recontar um episódio que teve, etc. É certo que à medida que o vamos avançando nos anos de escolaridade, tudo isto é muito mais complexo, não tenho qualquer dúvida. Não tenho qualquer dúvida que chegando ao ensino secundário, com a pressão de entrada no ensino superior, com a pressão de nós termos que ter bons resultados na avaliação externa, tudo isto ganha uma nova dimensão. Mas sobre isso eu diria só duas coisas. A primeira é que também a avaliação externa se tem que reinventar. Tem que se reinventar no sentido de perceber que as escolas mudaram e, portanto, a avaliação externa também tem que mudar. O segundo aspecto é que temos que perceber, como dizia o Calado muito bem, que este percurso que fizemos, esta aprendizagem que tivemos este ano, não pode perder-se. Não pode perder-se de maneira nenhuma. Os alunos não podem ser sujeitos a tanta avaliação externa, tantos exames, que depois muitos deles servem para nada, absolutamente nada, a não ser para estar a certificar aquilo que a avaliação interna já fez. Portanto, é preciso ter coragem, e isto é uma coragem política, naturalmente, para também mudar estas coisas. Mas só para acabar, dar-vos 2 ou 3 exemplos como é que se pode fazer a gestão do currículo para além daquilo que é o trabalho colaborativo ou até mesmo com o trabalho colaborativo. Se nós tivermos um conjunto de disciplinas que possam elas próprias desenvolver projetos de integração curricular de uma forma perfeitamente conhecedora do que é o currículo holístico, ou seja, transversal, saber tudo o que as disciplinas pretendem, tudo o que as disciplinas pretendem, sob o ponto de vista das aprendizagens essenciais e das áreas de competência do perfil dos alunos, e depois desenvolver um projeto comum em que os alunos são desafiados a trabalhar de uma forma colaborativa, autónoma, mas com a supervisão dos professores, para que eles percebam que essa parte do currículo também é sua, ou seja, a gestão desse currículo também é sua. Dar aos alunos também a oportunidade de eles próprios desenvolverem currículo da forma como eles acham que deve ser desenvolvido e, já agora, da forma como eles gostam de desenvolver. E usar aqui as tecnologias para que isso aconteça é uma oportunidade enorme que, naturalmente, como dizia o Calado, com os meios tecnológicos assegurados a todos, em que todos possam ter acesso a esses meios tecnológicos. Mas também, como dizia o Filipe, garantir que na escola haja uma boa rede para que não esteja sempre a falhar, porque senão as pessoas desistem, não é? Se querem aderir à tecnologia, mas depois a tecnologia não funciona, acabam por desistir. E era isto que eu tinha para dizer por agora. Obrigado. Obrigado. Eu acho que era, não sei se esta questão da avaliação e por um lado e por outro também há uma outra questão já, que era melhor irmos metendo nas respostas porque começamos a ter uns 15 minutos, que era sobre a relação escola-família. Portanto, esta relação, a família foi entrando aqui de uma maneira diferente no processo de ensino-aprendizagem e no ambiente, no próprio ambiente escolar, e isso configurou aqui uma realidade nova e também poderíamos ver como é que isto poderia ser, digamos, aproveitado positivamente, que também teve aspectos negativos, no futuro. Força, em primeiro, em relação à avaliação, e estou completamente de acordo com aquilo que o Mário disse, e o privilegiar do trabalho de projeto e a construção de portfólios é fundamental para que se consiga perceber todas estas situações. Mas os testes, até testes, podem fazer no online. Portanto, a questão é uma questão técnica, as pessoas têm que aprender, nós não nascemos todos ensinados e, portanto, temos que aprender. Essa é, se calhar, uma das formações fundamentais neste momento que as pessoas deviam atender, porque é um trabalho que vai ter que ser feito. Eu vou deixar isto para o Filipe, que ele fala disto muito melhor do que eu. E para falar um pouco naquilo que é uma coisa que me é muito cara, que sempre me foi muito cara, que é a relação escola-família. E a questão desta relação, há muitos anos atrás, aquilo que foi difícil numa primeira fase, mas é fundamental, que é fazer. Eu sempre fiz assembleias de pais, muitas assembleias de pais, explicando aos pais no início o que é que se pretendia fazer, fazendo em cada momento, mês e meio, fazendo uma nova reunião, e essas reuniões sempre no sentido de mostrar aos pais o que é que
o que é que foi feito, quais foram as asneiras, quais são as coisas que têm que se corrigir, fazer o apelo à colaboração deles, etc. Eu penso que, se por um lado foi mau, mau por um lado às vezes, que os pais tivessem acesso às nossas casas, porque eles assistiram às aulas, por outro lado foi excelente, porque tiveram também possibilidade de fazer, e eu acho que nenhuma profissão teve uma avaliação tão grande e tão alargada como os professores tiveram ao longo deste período. Fomos avaliados a todo momento e de cada momento. Claro que em alguns casos há coisas que não são agradáveis e se nós queremos todos, vamos ter que ter a paciência suficiente para conseguir trabalhar estas situações, porque são mais aquelas que nós ganhamos do que aqueles problemas que vamos ter. E eu julgo que através do digital, esta também pode ser, tal como as reuniões que o Mário há pouco falava, também pode ser uma das formas de chamar os pais. Eu vou-vos só dar um pequeno exemplo. Durante esta pandemia, eu estou a trabalhar aqui com o Conselho de Sintra, com os 24 agrupamentos, os 21 agrupamentos de Sintra, e uma das coisas que logo no início, porque havia pais a interferir, uma das coisas que nós dizíamos era, temos que encontrar qualquer forma de falar com os pais. E aquilo que os meus colegas diziam, não, com os pais não, com as mães, que eram mais as mães que interferiam. E então resolvemos fazer uma sessão semanal para as mães. Disse, não vai aparecer ninguém. E a primeira sessão que fizemos em março, logo no final de março, foi com o chefe Sobral para ensinar como é que se fazia pão. Tivemos 700 mães a ver. E a partir daí começámos a introduzir outras situações, ou seja, e as discussões agora aqui para a frente eram completamente diferentes, porque fomos mantendo semanalmente aquele contacto e quando não estava agendado logo no princípio da semana, havia logo perguntas, mas esta semana não falamos. Portanto, é fundamental que se consiga perceber. Agora, temos é que ser muito claros naquilo que vamos apresentar, eu diria mais do que claro, ser transparentes. Ou seja, o que é que pretendemos, ter que ser muito transparente na avaliação que vai ser feita e na forma como transmitimos essa avaliação. E deixava agora para o Filipe. Sim, eu vou pegar naquelas duas questões, então, na questão primeiro se é fidedigna na avaliação de distância presencial. Logicamente, se nós transportarmos, agora vou dar 2 exemplos práticos, se eu transportar uma ficha de trabalho que faço em Físico-Química, standard, no presencial para a distância, corre o sério risco do aluno projetar um telemóvel sobre a ficha e tal a solução. Isso é óbvio. Agora, a estratégia tem que ser diferente. Eu, por exemplo, nós falámos muito das assimetrias que foram criadas, mas eu tive alunos que melhoraram muito com o ensino à distância. Deram um salto qualitativo, parece que se libertaram daquela teia que tinham na sala de aula, dos colegas, não interagiam tanto, e soltaram-se. Um exemplo concreto, o ciclo da água, em que uma aluna envia-me pelo chat da plataforma que usávamos na escola, professor, eu não vou conseguir entregar o trabalho a tempo. Isso tens tempo, mas porquê é que não consegues entregar? Professor, porque não está sol para fazer o processo de evaporação da água, assim não vou conseguir filmar, preciso que venha ao sol. Ou seja, ela adquiriu a competência, aquilo que eu queria estava lá, porque ela sabia exatamente o que é que tinha que fazer. Provavelmente se ouvisse-me falar do ciclo da água na sala de aula, passava ao lado e se calhar falhava a questão no texto. Ou seja, a forma como nós abordamos o ensino à distância também tem que ser diferente, o tipo de proposta que efetuamos. Um outro aspecto tinha a ver com a questão da escola-família. Eu trabalho num programa, o programa do alto rendimento, e os 693 alunos do programa, das 19 escolas, no início do ano, assinam um compromisso de conciliação da carreira dupla. Isto é um aspecto, eu estou a dar esta sugestão para as escolas, que é como se fosse um compromisso de autonomia. Ele não vai à escola, mas a família, o aluno, e neste caso a entidade desportiva, tem que assinar um compromisso em que ele vai cumprir as tarefas que a escola designa, que sempre que possível vai estar presencial. Isto é extremamente importante porque envolve a família no processo de aprendizagem. Logicamente, depois há toda uma estrutura que tem que ser montada para dar esse apoio presencial e à distância, e no sistema pelo ano. Mas isto também é um aspecto importante, se calhar, e temos agora essa possibilidade, que
esta envolvência que a família teve nestes últimos tempos, se calhar está mais disponível para este compromisso. Nós, se calhar, temos um conjunto de alunos que já são autónomos o suficiente e que se calhar conseguem, em diferentes momentos do ano, adquirir as aprendizagens noutro local e a própria escola poder gerir. Uma das coisas que sei que é um tema caro, quer para o Mário, quer para o Adelino, e que eu gostava bastante de ver na maioria das escolas, que é, a mim faz-me confusão ainda nos dias de hoje, estarmos centrados nas turmas de 25, 28 alunos. Porquê é que temos de ter turmas de 28 alunos? Até as podemos ter no virtual, até podemos ter na plataforma digital 28 alunos, o 8º ano. Mas porquê é que a escola não se abre a podemos ter grupos de trabalho, e se calhar por competências, por nível de aprendizagem? Também é uma, até para a gestão do currículo, provavelmente, e aí já deixo para o Mário e para o Adelino, sei que fizeram esse trabalho nos seus agrupamentos, acho que tínhamos muito mais a ganhar. Não trabalhar por faixa etária, e temos lá os meninos todos de 7º ano, 7º A, 7º B, 7º C, mas se calhar trabalhar, e então nesta fase de retoma, por aprendizagens e por níveis de competência. Não sei se ajudou. Muito obrigado, sim. E acabou por lançar aí agora finalmente um grande desafio, é o desafio em que também insistimos muito, não é? De criar uma flexibilidade grande nos grupos, não é? É uma gestão muito mais difícil e que exige, digamos, estudo e uma concepção bastante bem articulada, mas é evidente que é possível flexibilizar os grupos, reorganizando, lá está, bastante a escola do ponto de vista do modelo de ensino-aprendizagem, e aí o modelo do blended learning é uma grande ajuda, de facto, não há dúvida. Eu, como estamos a chegar ao fim, ia deixar uma última ronda também para cada um. Creio que há aqui este desafio de ouvir as crianças, não é? Os alunos, é muito importante, nós falamos pouco disso, é muito importante ir ouvindo os alunos ao longo do processo. É evidente que o ano vai ser um ano muito conturbado, penso que se há realidade para a qual temos que estar preparados é essa, e isso podemos ter a certeza. Não é dizer que o ensino deve ser presencial, isso não é dizer a mesma coisa que dizer nada. O ano vai ser muito conturbado e vai ter certamente momentos muito díspares e, portanto, temos que estar preparados para um cenário complexo, difícil, de gestão difícil, mas pronto, é isso mesmo, é para esse contexto. E aí essas palavras que foram referindo, portanto, por um lado, ouvir os alunos, ouvir os professores, ouvir os pais, ter sempre esses mecanismos de auscultação, porque eles permitem-nos ir aferindo em cada momento o que é que se está a passar e corrigir e melhorar, porque estamos todos a aprender, e porque estamos todos a aprender a cooperação, a paciência, porque é muito importante, é uma das virtudes mais importantes nestes contextos. Nos contextos conturbados precisamos ter muita paciência, é muito fácil as pessoas perderem o controle e começarem a disparar em círculo, não é? E vamos nos matando uns aos outros. E a transparência de facto também, como foi dito, penso que é importante. Mas agora lançávamos uma ronda, estes eram assim os desafios finais, se gostavam de deixar também assim alguma reflexão final, algum desafio, não sei, quem é que começa? Começo eu, que sou mais velho. Exatamente. Força. Não, eu tenho muito pouco para dizer e eles têm muito mais para dizer do que eu. Só referir aqui assim uma questão, que é esta nova orientação não fala em grupos fala em grupos de nível, que é uma coisa terrível, não é? Eu espero que não era bem aquilo que eles queriam dizer. Queriam dizer mais aquilo que o Filipe referiu, que é conseguir organizar a escola de uma outra forma. Mas falam também em tutorias por pares, não é? Do meu ponto de vista, há coisas que eu não gosto muito daquilo que foram as orientações. Acho que, como disse há pouco com o Mário, deveriam ter deixado às escolas muito mais autonomia para adotar as medidas que melhor sugeriam, mas este trabalho por pares vai ser fundamental na recuperação de alunos. Eu penso que vai ser, se calhar, o elemento fundamental para que aquela recuperação que tanto se faz possa ser
possa ser mais efetiva. Eu não vou falar muito mais, até porque já estou de fora, eu ajudo e estou pronto para ajudar, mas o Mário e o Filipe, que vão estar na primeira linha, vão ter com certeza, e têm já com certeza, algumas ideias que era bom a gente ouvir. Sim, Mário, por favor. Ok, eu antes que não tenha depois da oportunidade, eu queria dar um grande abraço ao Adelino Calado, foi um gosto ver-te novamente, e ao Filipe, obrigado pela esta aprendizagem, mais uma aprendizagem. Dizer-vos o seguinte sobre estas questões de nós podermos trabalhar diferentes grupos, isto daria um outro debate, portanto não vamos ter muito tempo de dizer como é que o fazemos, mas todos nós conhecemos aquela pirâmide de aprendizagem, a pirâmide de William Glasser, e sabemos todos nós que os alunos, quando têm que ensinar aos outros, todos nós, quando temos que ensinar aos outros, aprendemos muito mais. E é por isso que a tutoria entre pares, e é por isso que quando pomos alunos mais velhos a ensinar alunos mais novos, tanto uns como outros aprendem mais e melhor. Se isso se faz sempre, não. Se isso se pode fazer com qualquer aluno, também não. Se isso pode-se fazer com qualquer disciplina, sem dúvida que sim, e quanto mais integrarmos o currículo, mais conseguimos fazer isso. Uhum. E deixem-me dizer também sobre a questão da avaliação e da avaliação formativa. Nós temos que deixar de ser aqueles anunciantes da avaliação formativa. Estamos sempre a anunciar a avaliação formativa e temos que passar a ser praticantes da avaliação formativa. Porque esta ideia de que nós sabemos tudo da avaliação, mas depois quando vamos querer o que é que os alunos aprenderam, damos um teste e vemos se eles aprenderam ou não aprenderam. Portanto, pratiquem a avaliação formativa. O projeto Maia tem ensinado imenso à volta disso. Seria ótimo que aprendêssemos todos um bocadinho sobre a avaliação formativa. Sim. Da relação escola-família, dizer-vos também o seguinte, nós estamos num projeto, que é o projeto Includer, muitas escolas aqui presentes também devem estar neste projeto. Para mim é dos projetos de maior inclusão que existe, eu diria no país, mas não é só no país, é espalhado pelo mundo inteiro. A inclusão porquê? Porque põe os alunos todos ao mesmo nível uns dos outros, porque eles estão de facto ao mesmo nível, como diz a palavra. Mas também traz a família à escola. E trazer a família à escola não quer dizer que seja presencialmente. Nós fizemos tertúlias dialógicas, pedagógicas com os pais, pusemos os pais a ler virtualmente e a aparecer connosco nesta tela virtual. Fazer grupos interativos em que os próprios pais ou os alunos mais velhos são tutores e estão nos grupos interativos a serem tutores. Fazer bibliotecas tuturadas em que se pode ensinar o adulto e as crianças a fazer a gestão de uma biblioteca sob o ponto de vista da aprendizagem e da leitura. E este escritor tão importante que é a leitura, trabalhá-lo em família é tão, tão importante. E depois também esta ideia que o Filipe disse e o Calado também falou muito sobre isso e a interação que faz com as famílias, mas pôr os pais a fazer, a trabalhar com as escolas o currículo e os alunos também a trabalhar com as escolas o currículo. E quão difícil isto é? Vamos ver. Nós temos aqui um gabinete que se chama Gabinete de Gestão dos Referenciais de Integração Curricular. Eu sei que é um nome muito comprido, não é para fixar, mas é só para vocês perceberem que existe aqui uma organização curricular que permite que os alunos tenham assento nesse gabinete, os pais tenham assento nesse gabinete, e professores, naturalmente, e até pessoal não docente. E com a ajuda de universidades, do perito externo da universidade ou de outras pessoas, nós podemos gerir o currículo, planear o currículo com os alunos e com os pais. Isto é de tal maneira importante, porque já não é só meras reuniões que se faz com os pais para dar o ponto da situação, é chamar os pais e os alunos para eles próprios se comprometerem com a aprendizagem e com o desenvolvimento do currículo. E quando isto se faz, os alunos aprendem mais e melhor. E quando nós fazemos isto e mostramos de uma forma muito presente e com tempos muito curtos a evolução que os alunos vão tendo na aprendizagem, mostrando aos pais, convidando os pais, eles próprios também ver esse fruto da aprendizagem dos seus filhos, tudo corre melhor e o compromisso
é muito maior da parte dos alunos e da família. Portanto, eu gostaria de terminar dizendo que o que eu deixaria como, atrever-me a deixar como sugestão a todos, é que não tenhamos medo. A escola, nós sabemos que ela está aí, nós sabemos perfeitamente quais são os desafios que estão a ser dados à escola. Vamos confiar muito que temos professores profissionais de topo e que os nossos alunos vão corresponder de acordo com aquilo que é o nosso desejo. É claro que vai ser difícil. É claro que, como disse o Filipe, vai haver problemas. Mas nós, se tivermos um plano bem montado, em que podemos pensar que, se ele for montado com a comunidade e para a comunidade, ele funcionará muito melhor e será muito mais bem aceito. Portanto, é dar como última palavra, dizer a todos os que estão aqui a ouvir-nos, um ótimo ano, para já umas ótimas férias, que bem merece. Depois um ótimo ano, regressem todos com muita saúde e espero que tudo seja um sucesso permanente em todos vós. Sucesso para vocês, sucesso para todos. Obrigado. Obrigado, Mário, obrigado. Filipe, já estamos na hora, mas diga. Sim, mas vou ser muito rápido. Depois do que o Mário disse, que eu subscrevo tudo, quero também já deixar um forte abraço ao professor Adelino. Foi um prazer estar a primeira vez consigo num webinar. E Mário, espero voltar à tua escola, porque é sempre bom ir lá. As horas passam e nós não nos apercebemos. Em relação aos colegas, eu vou só mesmo falar daquilo que deve ser a nossa prática. Eu, como professor também na escola. Entrei no próximo ano com o objetivo de simplificar, centrado no aluno, ouvir o aluno, rotinar procedimentos, preferencialmente em grande grupo, não estarmos isolados, rotinar procedimentos em grande grupo, acreditar na escola, acreditar no caminho, apostar nos pares e, como o Mário disse, envolver o máximo a comunidade, porque eu penso que assim o caminho fica muito mais fácil. E eles reconhecem esse trabalho. E depois, em termos, agora um à parte, que normalmente quando me ligam eu sou de Físico-Químico. Filipe, conheces mais uma aplicação para matemática? E eu, não, a que tu achas bem é melhor. Reduzam ao máximo o tempo de aprendizagem com as ferramentas. As ferramentas estão lá para isso, são uma ferramenta. Centrarmos no gosto pela aprendizagem dos alunos, que eles sintam toda a aprendizagem, toda a ferramenta que leva muito tempo é um ruído na sala de aula. Tentarmos estar centrados principalmente no gosto pela descoberta de um determinado assunto e que a ferramenta potencie isso e que não seja um entrave à aprendizagem. Porque houve muito este desnorte tecnológico agora nos últimos tempos. Centrarmos novamente na aprendizagem e ver as ferramentas como elas são, ferramentas. E desejo a todos umas boas férias quando for caso disso e espero que tenha sido útil este tempo dispensário. Eu peço desculpa, professor, de falar agora no fim. Eu não agradeci, porque fui o primeiro, não agradeci ao professor Joaquim a amabilidade de me convidar para estar com o Mário e com o Filipe. É um gosto e, Mário, eu vou visitar a tua escola, podes ter a certeza, brevemente. Mas só queria dizer aqui assim uma coisa, não tenham medo de arriscar. E se falharem, façam como aos alunos, emendem, porque é assim que nós aprendemos melhor. Obrigado. Sim, obrigado. Eu queria agradecer aos três, sobretudo, e também uma palavra, muita gratidão a todas e a todos os que estiveram a ouvir-nos. Gostava de lhes dizer, eu continuo com os problemas da imagem, mas estão a ouvir-me e gostava de vos dizer que este encontro pelo menos teve também essa virtude de nos sensibilizar para a importância de promover este tipo de encontros. Eu creio que nós, ao longo de um ano tão complexo e conturbado como vai ser o próximo, podemos deixar-vos aqui este compromisso de que vamos fazer mais vezes isto, vamos encontrar-nos mais vezes, de uma hora e meia, é um investimento que podemos fazer de vez em quando e sobretudo para partilha de maneiras de trabalhar, perspectivas de atuação. Eu creio que é muito, muito útil e sempre nesta perspectiva da educação do futuro está aqui, isto é, queremos responder a dinâmicas de
que nos ajudem a melhorar, sobretudo o processo de ensino-aprendizagem e a organização das escolas. São as duas grandes áreas de intervenção. Agradeço-vos muito, espero que tenham boas férias e um bom ano e obrigado pela vossa presença. Um bom ano, um bom ano.